Para acessar aquilo que você tanto sonha, é necessário crer que Deus pode e vai fazer, mas crer de verdade, sem duvidar. E eu quero começar lendo aqui com vocês hoje essa passagem que está em Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levanta-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Oi, eu sou a Andréia Januário e eu estou aqui para compartilhar com você essa mensagem, esse tratamento que o Senhor fez comigo, que Ele me ensinou na raça, porque pode falar com você nesse momento e é tudo que você precisa ouvir. Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir essa mensagem. Não se esquece de dar um like aqui no vídeo e de se inscrever no meu canal para que o vídeo possa alcançar mais pessoas, tá? Eu quero compartilhar com você aqui sobre fé, sobre crer sem duvidar naquilo que o Senhor falou com você, naquilo que Ele já mostrou que vai fazer. E é exatamente isso que eu li aqui para vocês nessa passagem de Marcos. Crer sem duvidar. Se você crer sem duvidar, isso acontecerá. Na semana passada, isso é muito recente. Na semana passada eu passei por um abalo muito grande. Por quê? Na semana anterior da semana passada, eu recebi uma proposta, né? Eu e o meu marido recebemos uma proposta de mudança para mudar para um outro lugar. Gente, era exatamente como eu sonho, como eu falei com Deus, como eu sempre pedi para Ele. O lugar, a casa, onde a gente estaria, coisas assim, nos mínimos detalhes do que eu sempre falei com Deus, porque eu sempre converso com Ele, conto para Ele meus planos, né, aquilo que eu desejo. Eu falei, nossa, é um presente do Senhor, porque a gente não foi atrás, a gente não buscou, a gente não procurou, simplesmente essa oportunidade veio até nós. Então, eu criei sem duvidar. Eu sabia que era algo do Senhor, que era um presente dele, porque era exatamente como eu sonho. Eu não tive dúvidas. Porém, o meu marido teve medo de não dar certo. Tanto é que em alguns momentos ele ficou preocupado da forma que eu estava, né? Porque eu estava muito animada, muito eufórica, fazendo muitos planos, porque no meu coração não tinha possibilidade de não dar certo, da gente não mudar. Então ele ficou um pouco preocupado com isso. Eu falei: para com isso, porque você está preocupando? Já deu tudo certo. Mas ele não teve fé o suficiente. E aí, chegou a semana passada, quando a gente ia ter a resposta final, né? Pra gente conhecer o lugar pessoalmente, porque não cheguei aí conhecer o lugar pessoalmente. Pra gente poder, a gente já ia mudar, era uma mudança rápida. Então a gente ia conhecer na quinta e no final de semana ali no sábado a gente já ia mudar. E na quinta-feira de manhã a gente recebe a ligação do dono da casa falando que não daria mais. E isso foi assim que a gente acordou, sabe? Assim que a gente acordou. E aí meu marido já recebeu essa ligação e foi frustrado o plano. Eu na hora fiquei um pouco assim, sem entender, né? Mas mais tarde, quando eu tive um tempo a sós, só eu e Deus, meu marido saiu, eu fui conversar com Deus. Eu fui falar com ele, porque eu não estava entendendo nada, gente. Sendo sincera com vocês, eu não estava entendendo nada. Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo estava acontecendo? Por que que Deus me permitiu? Porque eu já pensava, não tem como dar errado, porque é exatamente aquilo que eu queria. O Senhor não permitiria que isso acontecesse comigo. Ele não traria essa oportunidade até mim se não fosse para a gente viver. Eu estava com essa certeza dentro de mim. E eu não pensei na possibilidade, né, da falta de fé do meu marido ser um empecilho. E aí eu fui falar, pai, por quê? Por que isso aconteceu? Eu não estou entendendo, eu quero entender, eu quero saber o que aconteceu, por que que o Senhor me permitiu visualizar isso sem eu ter procurado ser exatamente o que eu queria e não dar certo.
pois fui no lugar certo. E já fica aqui o conselho para vocês. Todas as vezes que você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer medo, qualquer sentimento que você quer aquietar esses sentimentos, vá diante de Deus, vá aos pés do Senhor, converse com Ele, de verdade, sem palavras bonitas, só você e Ele, no secreto, você e Ele, conversando, pedindo para Ele clareza, pedindo para Ele uma resposta, pedindo para Ele acalmar o seu coração. Peça para Ele, de todo o seu coração, com verdade, com intimidade com Ele, porque Ele é seu Pai. E foi exatamente isso que eu fiz. No primeiro dia, assim que eu terminei essa primeira conversa, essa primeira oração ali com Ele, Ele já começou a me responder algumas coisas. E no segundo dia, gente, no segundo dia eu tive a resposta clara. Eu tive a resposta clara, que faltou fé. E ali eu entendi que faltou fé e não foi da minha parte, porque eu fui pega de surpresa com a resposta do não vai dar, do não vai ter como. Então o Senhor me revelou, faltou fé, faltou crer. Gente, eu poderia ter mudado. Eu poderia ter mudado, mas faltou fé da parte do meu marido. E aí eu tive uma conversa com ele também. E eu sei que o Senhor não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. E foi justamente ter acontecido isso me deu um abalo muito grande. Foi um abalo muito grande e me fez também obedecer algumas coisas que eu vinha procrastinando há muito tempo de não fazer, que inclusive é estar aqui gravando esse vídeo para vocês. É algo que o Senhor colocou no meu coração, que Ele já me pediu há muito tempo e eu não havia obedecido ainda. Então ali eu entendi também que, além dessa falta de fé, faltava posicionamentos da minha parte, que eu precisava obedecer, coisas que o Senhor já havia me pedido e eu não tinha feito. Então, não foi em vão, nada é em vão. E assim, eu fiquei muito feliz porque a partir daquele momento ali, eu busquei, sabe? Isso foi na quinta de manhã, na quinta tarde, na sexta, eu buscando e querendo entender e perguntando para o Senhor. Eu queria clareza, eu queria um esclarecimento para entender aquilo. E Ele me trouxe essa clareza, esse esclarecimento. Eu entendi, faltou fé. E pode estar acontecendo isso com você também. Pode estar faltando fé para você acessar aquilo que o Senhor quer te entregar. Pode também, que é algo que eu entendi, está faltando posicionamento da sua parte de obedecer coisas que o Senhor já te pediu para fazer e você não está fazendo, você está desobedecendo por medo, por insegurança, até por falta de fé, porque se o Senhor te pediu, Ele vai te capacitar. Se Ele nos pede algo, Ele vai nos capacitar para fazer aquilo. Então estou eu aqui em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele me pediu. E a partir desse abalo que Ele me deu, Ele me fez entender coisas muito importantes. Foi assim, um balde de água fria num sonho, foi, mas foi necessário para que eu agisse, para que eu me posicionasse e também para trabalhar tanto a minha fé, porque a gente precisa trabalhar e aumentar a nossa fé todos os dias, porque isso é necessário, crescer a nossa fé, responsabilidade de crer naquilo que o Senhor já falou. Se Ele falou, gente, está falado. A gente precisa crer para poder acessar. Isso é algo que está claro na Bíblia. Crer para receber, crer para poder acessar, crer para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele não vai fazer se a gente não crer. A gente vai deixar de acessar muitas coisas se não crer naquilo que Ele quer nos entregar. Então, creia, aumente a sua fé, não espera ter que passar por um abalo para abalar suas estruturas para que você venha acordar. Que o que aconteceu comigo sirva de aprendizado para você. Se Deus está te pedindo para fazer algo, obedeça. Creia que se Ele está te pedindo, Ele vai te capacitar. Ou Ele já te capacitou e você nem percebeu. Apenas comece a se mover em obediência e em fé, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, tá? Eu espero que fique de lição para você isso que aconteceu comigo e que se estiver acontecendo algo parecido com você recebeu uma promessa do Senhor, você recebeu uma proposta que está de acordo com os seus sonhos, mas você ainda está em dúvidas, não sabe se aquilo realmente vai acontecer, creia, confie. Se o Senhor falou que vai acontecer, se o Senhor trouxe essa possibilidade para a sua vida, vai acontecer. Você só precisa crer para acessar.
E se o Senhor está te pedindo algo, faça. Não espere mais, não desobedeça, apenas creia que o Senhor está contigo e que grandes coisas Ele fará através da sua obediência. Então eu espero que essa lição do que aconteceu comigo sirva de lição para você também, tá? Se não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e deixa o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.